Bom dia. Meu nome é Aldrey Menezes e eu vim cumprir aqui o seminário de OTC com um vídeo sobre agricultura sintrópica, certo? Então, vamos lá. A agricultura sintrópica é um método que busca acelerar os processos de sucessão natural em um determinado bioma para fins de produção agrícola e manejo de sistema agroflorestal, certo? Foi desenvolvido aqui no Brasil por Ernest Gott e eu acho interessante saber a definição do nome mesmo, de o que é sintropia, o que é sintrópico, porque eu acho que é bem apropriado a como funciona esse método, né? Entropia é um termo originado na termodinâmica e significa a função relacionada à desordem de um dado sistema. Essa desordem é necessária para que ocorra a dispersão da energia até a obtenção de um ponto de equilíbrio, certo? É por conta da entropia, por exemplo, que o gelo em um copo d'água derrete. E também é por conta da entropia que, por exemplo, areia e cimento, quando misturados, eles sempre vão chegar a um ponto homogêneo, eles sempre vão se misturar integralmente. Não tem possibilidade de eles se misturarem apenas parcialmente. Então a entropia é uma constante universal, né? Está em todos os lugares e é inexorável. No entanto, certo? Um italiano chamado Luigi Fantapié, ele teorizou que há um processo natural no universo que é antientrópico, certo? Assim, há outros processos naturais antientrópicos. Por exemplo, a formação das estrelas é um processo de entropia negativa ocasionado pela força da gravidade. Ou seja, há fenômenos astrológicos antientrópicos. Ok, mas aí já é outra história. Fantapié teorizou especificamente que o surgimento da vida na Terra é um fenômeno que executa a entropia negativa, visto que a vida é um fenômeno que promove uma crescente ordem e complexidade ao universo, certo? Além de ocasionar subsistemas que são acumuladores de energia, em detrimento do princípio da dispersão de energia. Então, a energia solar dispersa no universo através da entropia é captada pelos seres vivos da Terra para inserir-se na formação de sistemas autorregulados e cada vez mais complexos e ricos. Então, é aí que entra a utilização do termo sintropia, que foi cunhado pelo Luigi para estabelecer o que são esses processos, na agricultura sintrópica, porque a agricultura sintrópica termina sendo nada mais nada menos que o manejo humano, certo? Que tenta acelerar esses processos antientrópicos de criação de complexidade e riqueza energética. Entendeu? Então você tem essas características desses processos e além disso, por serem processos antientrópicos, eles são necessariamente organizados. Então a natureza ela é caótica apenas numa observação superficial. Quando você analisa mais detidamente, você percebe que todos os processos naturais eles são organizados em uma direção de complexidade e riqueza, entendeu? E isso é uma noção necessária para a agricultura sintrópica, porque você pega carona em processos que você sabe que se encaminham necessariamente naquela direção. Então, como a agricultura sintrópica vai funcionar efetivamente? Ela vai se basear em três aspectos naturais, certo? Da formação de biomas, que é a sucessão natural, a máxima fotossíntese e a comunicação, certo? E cooperação entre as diferentes espécies vegetais e animais, certo? Primeiramente, em relação à sucessão natural, certo? Um conceito que é observável em qualquer bioma, somente bioma tropical, é que na evolução de um bioma, da simplicidade para a complexidade, você tem etapas, certo? Compostas por diferentes espécies executando diferentes papéis, e essas etapas são sucessivas ao longo do tempo e ao longo do crescimento daquele sistema natural.
Então você pode começar numa clareira com gramíneas, certo? E determinadas espécies de gramíneas vão favorecer o solo e enriquecê-lo de determinada forma para que esse solo permita que novas espécies maiores, mais verticais, possam se incluir ali, e isso vai continuar sucessivamente ao longo do tempo de crescimento daquele bioma e de acumulação de energia. Então você tem que o manejo sintrópico, ele busca acelerar essa sucessão através de podas, através de manejo, para que a sucessão seja mais rápida, mas para que ela ocorra dentro dos preceitos que ocorreria no ambiente plenamente selvagem, vamos dizer assim. Então o manejo ele vai se inserir ali apenas para acelerar os processos naturais de crescimento daquele bioma e também inserindo uma produção agrícola que seja favorável, né, ao produtor, a nós, no caso, a seres humanos. Então, na sequência, nós temos o princípio da maximização da fotossíntese. Sendo a fotossíntese aquele, como todo mundo sabe, né, um mecanismo presente nos organismos autotróficos de absorção de energia solar para consumo e geração de biomassa através da captura do carbono no ar, né? E ao maximizar a fotossíntese, a agricultura sintrópica então está realizando a maximização da produção de biomassa, né, que nada mais é do que energia acumulada, e que poderá ser manejada e ciclada dentro do sistema. Então, conforme a quantidade desse material cresça, melhor para o sistema e mais acelerado o crescimento do sistema será. E mais acelerado os processos de crescimento e sucessão natural, né, como foi dito sobre a sucessão natural. Além disso, essa biomassa manejada alimentará a comunidade de micro-organismos do solo com carbono, criando um círculo virtuoso em que mais fertilidade produz mais biomassa, ou seja, mais folhas, mais clorofila, consequentemente mais fotossíntese, mais alimento, mais vida no solo e aí mais fertilidade até o nível mais alto no equilíbrio da biocenose e consequentemente uma maior saúde de todo o sistema de todas as plantas e animais. E aqui já aproveitando que o terceiro princípio é a comunicação material entre as espécies vegetais, ou seja, a noção de que num sistema florestal as diferentes espécies vegetais comunicam-se e transferem-se informações e elementos químicos e substâncias orgânicas para o bem-estar daquele sistema, entendeu? Diferentes espécies realizam a transfusão, além da questão dos micro-organismos do solo, né, das micorrizas. E então acredita-se que o manejo sintrópico, a poda, ela executa processos de produção de hormônios de crescimento, auxinas e giberelinas. Então a poda é feita para que aquilo que é maduro seja eliminado do sistema de crescimento e volte a se tornar uma reserva de nutrientes e que aquilo que esteja em crescimento, ou seja, esteja cheio de hormônios de crescimento, tenha espaço e luz para efetuar o seu crescimento. Então, é uma forma como o manejo ele acelera os processos naturais. E também é possível ver como todos os princípios da agricultura sintrópica eles são muito relacionados. Aliás, é mais que isso. Os princípios são separados apenas para fins didáticos. Olhando detidamente, eles representam aspectos de um único sistema que não pode ser interpretado de uma forma que não seja holística, que seja completa, onde todos os fatores possuem importância igual, ou ainda onde o próprio conceito de que X pode ser mais importante que Y não existe. Esse sistema de vida evoluiu durante bilhões de anos e definiu o desenvolvimento da vida neste planeta. Então, nada mais sábio que inserir-se neste âmbito para produzir alimentos. Aliás, a própria definição de sustentabilidade é manejar pela preservação dos processos sintrópicos naturais.